Muito boa noite, seja bem-vindo já ao Pontos de Vista. Aos domingos entramos em sua casa, logo a seguir então ao programa Grande Plano, para um olhar daquilo que são os principais acontecimentos da semana com os nossos comentadores residentes, o Cine Salema, Tomás Vieira Mário, quem já cumprimento. Vamos olhar para os temas da semana dos nossos comentadores, como fazemos habitualmente, antes de atacarmos as matérias que elegemos para a análise de fundo. Começo pelo Cine Salema, esta semana. Escolheu como assunto da semana a sobrevivência de Zuma a mais uma moção de censura, penso que foi a sétima ou oitava, se não estou errado. Obrigado, boa noite. Na verdade, tratou-se da oitava moção de censura a que o presidente sul-africano Jacob Zuma sobreviveu. A oitava, no geral, mas a primeira em que os deputados do Parlamento sul-africano pronunciaram-se por via do voto secreto. Qual é a relevância de trazer o exemplo sul-africano para o nosso contexto? Primeiro, pela própria relevância da África do Sul no continente africano no geral. A África só controla por aí 4% do comércio mundial, mas desses 4% a África do Sul controla 80%. Aqui na SADC é por demais a mais forte, de longe a mais forte potência. Então qual é o ponto aqui? O ponto aqui é a relevância dos parlamentos enquanto órgãos fiscalizadores do executivo. Parlamentos enquanto representantes dos cidadãos no geral e dos eleitores, em particular cidadãos no geral, tendo em conta aqueles que estão lá, que representam os próprios cidadãos. O ponto aqui é que o presidente Jacob Zuma tem estado envolto em vários escândalos nestes 8 anos de seu mandato. Esses escândalos que têm criado vários problemas internamente, que têm também criado alguma instabilidade na própria economia ao nível da região. Entretanto, há quem considere esta última sobrevivência dele, na última terça-feira, como o início de um processo visando a sua saída antecipada do poder antes do fim do seu mandato em 2019. E qual é a justificação que se avança? O facto de agora os partidos da oposição representados no Parlamento estarem já a partir para o acionamento de um outro expediente, que é um impeachment, que é um expediente mais de fórum jurídico legal, enquanto que a moção de censura é mais de fórum ético e político. E isso tudo num quadro em que o próprio sistema político sul-africano deveria, na minha opinião, inspirar países como o nosso. Nós temos um presidente da República que é quase um pequeno imperador. Tem tantos poderes, de acordo com a Constituição da República e várias leis, e, por outro lado, vai ao Parlamento, apenas discursa uma vez ao ano, ninguém o pode interpelar, ninguém pode questionar, nenhum deputado pode obrigar o chefe de Estado a dar detalhes sobre aquilo que ele próprio possa ter dito. Então, acho que o nosso sistema, nesse ponto, é imperfeito, olhando também para a questão de termos uma Assembleia Provincial que é eleita, mas, entretanto, governadores provinciais que são nomeados. A África do Sul também pode servir de exemplo aqui mesmo ao lado, perto, para o aperfeiçoamento do nosso edifício democrático. Então era isto que eu tinha esta semana como meu assunto da semana. É um assunto que acontece aqui no país ao lado, mas que tem naturalmente o seu impacto além fronteiras. O Melo Guardian de ontem titula que é apenas uma questão de tempo até Zuma cair e que estas múltiplas moções de não confiança, sobretudo esta última, acentua a ideia de que que a facção anti-Zuma dentro do ANC está crescendo. Exatamente, perto de 30 deputados do ANC votaram contra Jacob Zuma na última semana, e para além do impeachment a que me referi, que dentro de algumas semanas há de avançar, em dezembro temos o congresso do ANC. Pode ser que o próprio ANC decida que chegou a hora dele sair. Muito bem, mas escolher como assunto da semana, as instituições nacionais ignoram a lei do direito à informação. Muito boa noite. Antes do meu tema, queria só reforçar o comentário do Ericino. Um aspecto que é relevante nisto,
estes processos todos de impeachment, sobretudo de censura, sobretudo este último, teve um elemento muito importante, que é que os deputados tiveram autorização do Tribunal Constitucional para voto secreto. Isto é fundamental, que as pessoas lá no Parlamento podem votar secretamente. Acho que é por aí que foi possível os 30 deputados do ANC votarem para... Aliás, esta foi uma grande discussão antes de chegar a esta moção de censura. Mas o sistema democrático sul-africano mostra que é dinâmico e que pode dar este tipo de exercícios. E o senhor Zuma, se mantém no poder agora, eu penso que mantém-se uma questão apenas legal, que em termos de legitimidade já não a tem, certamente. Bom, escolhi como tema da semana o seguinte: esta semana 10 organizações da sociedade civil anunciaram resultados de uma iniciativa de monitoria da Lei do Direito à Informação, na base da qual endereçaram pedidos de informação a 10 instituições, na sua maioria públicas, pedindo informação relevante para o seu trabalho. Passado o tempo do prazo da lei, que são 21 dias no máximo, das 10 instituições interpeladas, apenas 3 responderam. E mesmo essas 3, apenas uma o fez dentro do prazo legal. Entre as instituições interpeladas inclui-se a Assembleia da República de Moçambique. A Assembleia não deu qualquer reação ao pedido, até 2 meses depois, hoje é dia 13 de agosto, quando a Assembleia mandou uma informação dizendo que, por razões ponderosas, não o pode fazer dentro do prazo. Ainda que as razões que o Parlamento dá sejam ponderosas, ela apenas as dá passados 2 meses após o envio do pedido de informação. A instituição que aprovou esta lei. Por unanimidade. Por unanimidade. E o caso da Assembleia da República chamou a atenção aos membros do grupo de monitoria, porque a informação que foi pedida é a seguinte: pedimos uma informação do Parlamento que contenha uma interpretação autêntica do segredo de Estado. Por quê? Porque verifica-se cada vez mais que cidadãos, instituições públicas ou privadas pedem informação no Estado, informação é-lhes denegada, alegando-se que esta informação está coberta pelo segredo do Estado. E pela tendência do uso deste instrumento, parece haver um uso abusivo ou até arbitrário desta Lei 12/79 de 12 de dezembro. Porque a lei oferece espaço para ambiguidades, porque não define o que é segredo do Estado. Já aqui eu disse uma vez. Além disso, esta lei é uma lei profundamente marcada por carga ideológica, que não é adequada ao regime democrático, onde se fala de luta de classes. Luta de classes implica uma classe que quer eliminar a outra. Em democracia, ninguém elimina ninguém. E, portanto, esta lei já o disse uma vez aqui, me parece com isso de inconstitucionalidade. De duas uma, ou o Parlamento, de facto, emite uma interpretação autêntica desta lei, ou a revê rapidamente sob o risco de termos um instrumento anticonstitucional que bloqueia direitos fundamentais dos cidadãos e direitos de participação política importantes. E, portanto, a sociedade civil que esteve nesta iniciativa sentiu muito a falta da Assembleia da República nesta iniciativa, porque o pedido que foi feito é muito particular e de grande importância. Esperamos que o Parlamento, tendo agora se pronunciado, dizendo que não o fez por razões ponderosas e que, portanto, o fará, esperamos que o faça em tempo ainda útil, porque o pedido que lhe foi endereçado é importante, mas também as outras instituições interpeladas, posso já mencionar aqui, Ministério do Interior, Ministério da Saúde, Ambiente, Terra, Desenvolvimento Rural, EDM e Governo de Larde, assim como a Jindal indiana, também esperamos que se pronuncie, porque aquilo que anunciamos foi que, fim do prazo legal estabelecido, já entramos no passo 2, que é pedir ao Tribunal Administrativo que interpela as instituições para mudarem de comportamento e dar a informação solicitada. Não o fazendo, incorrem numa outra infração de desobediência. E, portanto, a lei terá que ser, uma vez mais, acionada até que o direito seja satisfeito. Há uma ilação que se pode tirar disto, mas é que as instituições aprovam leis, muitas vezes não, passa a expressão, não passam um cavaco, literalmente, aquilo que aprovam.
E este último exemplo é significativo quando temos a Assembleia da República. Ela não tem noção dos prazos de uma lei que aprovou. Portanto, isto é significativo de que se a Assembleia não respeita os prazos que ela própria, e recordo-me da discussão que houve relativamente aos 21 dias, porque eram menos que se tinham proposto. A Assembleia achava que os 21 dias é que eram os adequados e tudo, e percebe-se que nem eles são capazes de cumprir isto. De facto, é um indicador que nós obtivemos com essa experiência que nos parece muito negativo, em que as instituições simplesmente se põem num mutismo, não reagem, não dizem nada. Instituições do governo. É um sinal que alerta sobre... Houve um esforço feito no Ministério da Informação Pública de formação do quadro pessoal dos ministérios, do governo, para que percebam esta lei e se preparem para implementar, mas esta experiência mostra que ainda há muito que fazer. Não sei se é porque a lei é desconhecida, não sei se é porque não há condições técnicas e humanas nas instituições, ou não sei se é o pior, uma questão de mentalidade, de que a informação que nós temos é nossa, não é do público e, portanto, não vamos mostrar a ninguém. Se for a última hipótese, então ainda muito mais sério. Aliás, até porque isto sucede 7 meses depois que o próprio Presidente da República, quando solicitado, ele próprio agiu positivamente, providenciando a informação com um grupo de jornalistas tinham solicitado. Era suposto que pelo menos aquelas entidades que são parte do governo, exceptuando a Assembleia da República, que é um caso à parte, sendo órgão de soberania, pudessem seguir aquilo que é quase a orientação político-administrativa do próprio chefe de Estado. É no mínimo preocupante que ministérios... O discurso inaugural do Presidente destaca ali a questão do acesso à a necessidade de prestar informação ao público como elemento central. Exatamente. Ou a equipa do chefe de Estado não passa por uma indução muito séria, ou os próprios ministros ainda não leram o discurso de tomada de posse de investidura neste caso, ou eles mesmos não acompanham aquilo que é a dinâmica noticiosa, tendo em conta que foi amplamente noticiado o facto do próprio Presidente da República ter reagido muito positivamente ao pedido desse grupo de cidadãos. Aliás, é uma questão o quão as instituições se prepararam para acomodar as exigências da lei relativamente à prestação de informação. Quer dizer, estamos a falar de um outro caso isolado. Imaginem que tenhamos em massa vários cidadãos a escreverem para essas instituições, eventualmente até o fazem, nem sabemos. O que é que sucede a instituições que não conseguem responder a pedidos pontuais? Diríamos o mesmo para com a lei de propriedade pública, ou seja, está a tornar regra, aprovarmos lei sem que estejamos, até por encontrar, preparados para lidar com implementar. Bem, vamos então aos assuntos que elegemos para esta noite. Vamos começar por este tema que tem a ver com o acordo entre a Anadarko e a AN que chegaram esta semana e formalizaram para a construção de um terminal marítimo conjunto ao longo então da bacia do Rovuma. Tomás, vou começar por ti esta semana. O alcance deste acordo, sabendo-se que durante muito tempo havia uma discussão se cada uma das instituições construiria o seu próprio terminal, com tudo o que isso representava do ponto de vista de desperdício de recursos. Sim. Eu penso que representa, se calhar, o acordo mais importante até agora assinado no mandato do Presidente Nyusi, pelas suas implicações económicas e sociais no nosso país, porque culmina o quadro legal e contratual do governo com estas duas grandes empresas, a Anadarko e a AN, no que se refere à perspectiva do início da exploração do gás da bacia do Rovuma, que é o acordo da construção da central, das instalações de descarga de materiais, por um lado, e também da terminal marítima desta fábrica de gás liquefeito que vai ser instalado na região, em terra, na região de Palma. Portanto, e o acordo, uma vez sendo um acordo conjunto entre as duas empresas, tem um peso ainda maior, porque indica realmente a prontidão que existe no quadro legal e contratual para que as duas empresas arranquem com este mega projeto no norte de Cabo Delgado.
Agora, o passo mais importante que se espera que se conclua ainda este ano é, de facto, a própria Anadarko também tomar a decisão final do investimento, tal como a ENE já o fez em junho. Mas o outro elemento positivo com este acordo assinado é que ele já dá garantia aos possíveis investidores que hão de vir de que o projeto está garantido no quadro legal e contratual, está completo e, portanto, torna-se mais fácil mobilizar mais investimentos por parte dos dois consórcios para que se implemente este grande projeto que se espera como do pão para a boca no Moçambique, tão sedento como estamos neste momento. Então, é uma notícia muito positiva realmente e repito, que deve ser o maior acordo, talvez, que este governo assina no mandato presente para a economia moçambicana e esperamos que o ritmo continue assim e aí, pois, vai iniciar o processo do reassentamento das populações da Península de Afuns, que é outra fase muito sensível socialmente, até porque estamos todos como gatos escaldados com os problemas que conhecemos de Tete. Então é uma fase que se segue muito sensível socialmente, economicamente e mesmo politicamente. Mas, de qualquer modo, destaco que é um acordo de grande dimensão. O nosso governo está de parabéns por ter conseguido chegar a esta fase como chegou, sobretudo com os dois grandes consórcios juntos nesta cerimónia e que dá um sinal ao país e ao mundo de que vamos, de facto, avançar. Sinceramente, este é um passo fundamental para permitir que a exportação de gás possa efetivamente começar em 2012. Agregar os dois consórcios na partilha de empreendimentos era, desde a primeira hora, uma das apostas do governo, já desde o governo anterior, houve muitos passos para frente e para trás e finalmente consegue-se executar. Penso então a tua leitura sobre este acordo. Exato. Eu olho para a assinatura como culminar de um processo intenso nos últimos 2 meses, visando acelerar aquilo que acabamos por testemunhar na última semana, que é a assinatura deste acordo entre as duas empresas, a americana Anadarko e a italiana ENE. O governo, aparentemente, como testemunha desse facto. A 20 de junho, se a memória não me traiçoa, o governo aprovou um instrumento que estabelecia os termos e condições para o avanço para esta fase. Um mês depois, o mesmo instrumento, em 21 de julho, foi publicado em BR e agora, na última semana, esta assinatura deste acordo visando, primeiro, por um lado, a construção de terminal marítima conjunta e, por outro lado, esta planta de descarga de material, também um empreendimento conjunto. E uma semana antes, o governo terminou com o processo de concessão da licença ambiental à Anadarko. Por outro lado, antes da assinatura deste acordo a que estamos a fazer referência, houve no mesmo evento um ato testemunhado rubricado ou confirmado por três ministros, o dos Transportes e Comunicações, o de Ambiente e o da Mar e Pescas, por via do qual eles já davam a permissão para que as empresas pudessem avançar com as fases posteriores. Por que isto era importante? Era importante porque se está na presença ou se está em face de uma área que está coberta pelo regime de proteção especial. Entretanto, deveria, antes de se avançar, haver um acordo entre relevantes ministérios e ministros para que as empresas pudessem avançar. Ou seja, se extrai a partir disto que está a acontecer nesses últimos dois meses, que essas empresas estão a ser muito cautelosas do ponto de vista jurídico e legal, diferentemente daquilo que assistimos em outros pontos, mais recentemente em Amombir, estão a ser muito cautelosas no sentido de que estão a seguir aquilo que são os passos estabelecidos pela própria legislação moçambicana. Isto é de louvar. Por outro lado... Até porque estando cotadas em bolsa, qualquer repercussão negativa pode afetar o seu negócio. Exatamente, isto é de louvar. Por outro lado, o facto de a ENE e a Anadarko estarem a associar-se para a construção desses dois empreendimentos é uma boa notícia e, em minha opinião, deveria
ser motivo de reflexão em várias indústrias em Moçambique. Iria me referir, por uma questão de economia de tempo, a uma só indústria, que é a indústria das telecomunicações. Quando viajamos pelo país, vemos antenas da MCL, antenas da Vodacom, antenas da Movitel, com enormes danos ao ambiente, mas em condições, entre aspas, normais, permitam o uso deste termo. Era suposto que essas empresas entrassem em acordos e pudessem partilhar esse tipo de infraestruturas, mas, entretanto, não temos estado a assistir a isso, que é prejudicial, não só para elas mesmas, mas para o próprio ambiente. E o próprio governo, acho que pode exercer no futuro uma magistratura de influência, entre aspas, não só neste caso e tantos outros, para o bem da própria economia, para o bem do próprio ambiente, para o bem da própria dignidade da vida em sociedade. Há uma coisa que salta à vista aqui, nestes processos todos, tem a ver com esta indústria de hidrocarbonetos, que eu gostava de ouvir a vossa análise, tem a ver com a ministra Letícia Clemens, penso que está incrivelmente a surpreender tudo e todos. Portanto, para quem tinha entrado ali com algum rótulo de muita desconfiança, muitos dos processos estão a ocorrer nos últimos meses, desde praticamente que ela está ali. O que é que isso quer dizer, Tomás? Bom, obviamente que tem mérito nisso a ministra Clemens, mas também é bom que se diga que os processos que hoje culminam vêm de há 3 anos. São processos, como dizia Euricinho, muito delicados do ponto de vista jurídico-legal. A sua construção levou bastante tempo, bastante discussões, e é uma boa coincidência que a ministra encontre o processo já, digamos, maduro, sem tirar-lhe o mérito, obviamente, de direção do Ministério, mas estes processos são muito antigos, muito complexos, envolveram discussões técnicas muito complexas. Um contrato de petróleo leva mais de 200 páginas. Portanto, não é algo que se faça num mês, é algo que se discute ao longo de muito tempo, com detalhes que só os peritos podem explicar melhor, e, portanto, é um mérito que a ministra dirija esta parte final, mas é bom que se diga também que os ministros anteriores já vinham, portanto, levando este processo, que não é nada fácil, é muito complexo. São logo 2 grandes empresas, por sua vez, são consórcios com outras empresas. Então, há muitas fases de negociação para se chegar a este projeto de um investimento de 100 milhões de dólares. Portanto, é algo, de facto, gigantesco. E estamos felizes porque, nesta altura, com um ambiente um bocado difuso no Golfo Pérsico, com o principal produtor de gás, que é o Qatar, cercado numa polêmica, pode ser que Moçambique, em algum momento, assuma o lugar cimeiro, se o mercado do Golfo Pérsico nisso nos der oportunidade. Então, é de todo muito importante que este processo decorra não às pressas, mas com segurança e com celeridade, porque, afinal, esperamos que a Anadarko possa produzir, por ano, 12 milhões de toneladas de gás. É algo realmente astronômico para a economia moçambicana, tão pobre que ela é hoje. Sim, também queria ver a tua opinião. Eu colocava isto por causa das desconfianças que havia, é nova, não conhece o setor e surpreendentemente, pelo menos eu estou surpreendido com a dinâmica que está a acontecer nos últimos tempos. Estamos habituados a ver os pesos pesados nestes ministérios e quando vem um jovem, uma jovem, no caso vertente, fica sempre com aquela desconfiança. Como é que o senhor analisa isso? Exato, sem menosprezar o que o Tomás referiu, eu acho que, na verdade, está a surpreender a tudo e todos a senhora Letícia Deusina da Silva Clemens, tendo em conta que chegou ali, logo houve aquela reação que todos conhecemos, no sentido de que tinha sido, alguns o disseram, a pior escolha que o presidente Inhosse alguma vez fizera, outros a catalogaram de manifestamente, entre aspas, incompetente em razão do seu perfil, mas os factos, até prova em contrário, estão a mostrar que ela está a dinamizar o setor. Eu iria destacar 2, 3 aspectos que têm a ver com ela, como pessoa, que acho que são passíveis de menção. Primeiro, dentro do próprio Ministério, estou informado de que ela criou uma unidade jurídica muito forte para se dedicar em particular às questões de oil and gas, questão da área de mineração, petróleo, gás. Acho que isso é de louvar, porque o maior recurso que se pode ter nesses processos é o recurso humano.
não são bons computadores, não é apenas bom sistema de comunicação, é também a dimensão humana, técnicos que possam se dedicar em exclusivo a isto e que possam beneficiar de várias ações de capacitação. Um pouco na dimensão externa, pessoalmente ela visitou Noruega para aprender da experiência norueguesa. Sabemos todos o que é a Noruega no mundo neste contexto. Por outro lado, foi também a Chatham House, que é um think tank que elabora muitos estudos, produz muito conhecimento nesta área, e mais recentemente esteve na Universidade de Aberdeen. A Universidade de Aberdeen tem um curso muito avançado de oil and gas na perspectiva legal, direito de petróleo e gás. Então, acho que isso tudo, associado àquilo que Tomás muito bem referiu, há de ser motivo de alguma menção ao próprio mérito dela contra aquilo que muitos de nós esperávamos ou pensávamos quando foi da sua nomeação. Muito bem, vamos avançar para o segundo tema que escolhemos. Tem a ver com as aprovações nos exames da Ordem dos Médicos. Tomás, volto a ter. Dos 124 candidatos que nos é dado a conhecer, só 38 é que passaram. O que é que querem dizer estas notícias que a classe médica continua a passar-nos? Prefiro desconfiar de todos, menos de um médico. Quer dizer, posso desconfiar de um jurista e para a cadeia, mas nunca de um médico. Realmente, essa é a mensagem principal do ponto de vista do cidadão comum, esta interrogação de que esses todos que reprovaram, o que é que poderiam fazer de mim se eu caísse nas suas mãos como paciente? Essa pergunta é imediata que o cidadão coloca, mas a pergunta imediata é o que é que se ensina nas escolas de medicina em Moçambique tão mal que só 1/3 dos licenciados passam a exames da Ordem dos Médicos. Que qualidade de médicos se faz nessas instituições de ensino de medicina em Moçambique que faz com que a qualidade seja tão má quanto isso? Provavelmente não é só na medicina, deve ser em outras áreas. Mas como não há nessas áreas exames iguais a estes, não sabemos. Mas como sabemos deste, é deste que vamos falar. Eu penso que a primeira mensagem grande, em termos institucionais, é de facto ir verificar o que é que aprendem essas pessoas nas faculdades de medicina aqui neste país. O que é que aprendem de tão mal que os leva a serem reprovados quando entram para ser licenciados a exercer a medicina? Certamente que a resposta imediata é má qualidade do ensino de medicina em Moçambique. Não tenho dados científicos para substanciar essa afirmação, mas a quantidade, a percentagem de médicos licenciados que não conseguem passar ao exame da Ordem só nos pode levar a essa conclusão. E, portanto, é um trabalho, é um TPC que é dado a quem tutela as instituições de ensino, verificar de facto o que é que se ensina nessas escolas que faz com que os licenciados sejam tão incompetentes a ponto de apenas 1/3 dos licenciados passem ao exame. E não é a primeira vez. Da primeira vez houve contestação à Ordem, que a Ordem estava a querer passar certidão de incompetência às universidades. A Ordem não pode colocar-se como omnisciente, que só ela que sabe, mas é preciso que se chegue a um ponto em que esse tipo de percentagem não seja recorrente. Aqui encontramos uma saída. E aqui, uma vez já exprimimos a nosso receio de algumas escolas de medicina que estão nas províncias onde não há laboratórios, coisa alguma, onde não tem médicos especializados que assistam esses estudantes ao longo da formação e, portanto, parece que este é o indicador mais evidente de que a qualidade de ensino da medicina em Moçambique está muito abaixo do desejável. Esta é a minha leitura sobre esses dados, Jeremias. Salema. Sim, eu olho para isto como uma reprovação de todo um sistema, não só dessas universidades. Me explico porquê. Primeiro, os integrantes da própria Ordem, eles próprios, são professores nas faculdades de medicina. De onde vêm os examinadores da Ordem dos Médicos? Exatamente, são parte do sistema. Que dão aulas destas universidades. Exatamente. Por outro lado,
Se estão a autoexaminar-se, portanto, também. Em parte, exatamente. É como quando um gestor faz uma auditoria, está também a avaliar-se ele mesmo, para aferir até que ponto está a cumprir, está a seguir aqueles são os procedimentos. Por outro lado, na parte final da sua formação, os médicos estagiam em unidades hospitalares do país. Tem lá tutoria direta, supervisão direta de médicos séniores, muitos deles estão na ordem, alguns deles, por maioria de razão, hão de fazer parte dos grupos dos examinadores, do grupo de examinadores. Então, isto tudo, na minha opinião, não pode nos levar a reduzir tudo à esfera apenas das universidades. Por outro lado, temos o Ministério do Ensino Superior, ele próprio, o que faz em termos de... O seu grau de intervenção. Em termos de inspeção, o próprio Conselho de Ministros que aprova os cursos, ou as universidades no geral, o que faz para aprovar certos cursos dentro do pacote geral que as universidades apresentam, tendo em conta que um curso como medicina, como bem dizia Tomás, é suposto que antes exista um laboratório, exista um corpo docente à altura, etc, etc. Então, isso tudo, na minha opinião, nos leva a inferir que é uma reprovação ao sistema como um todo, não apenas àqueles submetidos a exame. Entretanto, há um ponto aqui muito mais profundo, a meu ver, é que aqueles que fizeram medicina fora do país, a ordem não diz quais são esses países, também mais de metade reprovou. Logo, podemos abrir aqui uma outra hipótese. Eventualmente, o próprio exame não está à altura do nível de um licenciado em medicina. Talvez é um exame um pouco mais puxado. Por quê? Porque se podíamos, talvez, tendo em conta o conhecimento que temos do sistema, desconfiar, talvez, do nosso sistema, eventualmente, pelo mundo por onde esses estudantes fazem os seus cursos, eventualmente alguns estiveram por Cuba, por África do Sul, pela Inglaterra, há de ser muito difícil que todo o sistema global seja incompetente em termos de formação de médicos. Então, acho eu que a própria ordem dos médicos deveria refletir seriamente sobre, tendo em conta esses resultados todos, porque não são só indivíduos formados em Moçambique que foram submetidos a exame, aqueles que fizeram medicina fora do país, mais de metade também não conseguiu aprovar no teste que foi submetido. Aliás, quando nós refletimos sobre a educação no nosso país, inevitavelmente o ensino está a levantar um aspecto que tem a ver com isso. A preparação psicopedagógica de muitos professores que estão a dar aulas. Então, dar aulas não é apenas a pessoa estar formada naquela área do conhecimento. Há toda uma preparação psicopedagógica, os processos de avaliação, enfim. Até que ponto estes elementos conjugados não nos levam àquilo que de facto pode ser uma razão de fundo, não descurando obviamente a questão de que muitos destes estudantes são mal preparados, mas até que ponto os próprios professores estão preparados do ponto de vista psicopedagógico para interpretar os processos de avaliação, todo este conjunto. Sim. Nós andamos pelas várias universidades e nós vemos isso. Eu tenho, não sei se é uma infelicidade de eu ter voltado a estudar, enquanto professores não estão preparados em termos psicopedagógicos. Ou seja, o processo de interpretar o processo de avaliação. O que é a avaliação? O que visa a avaliação? Todos estes elementos. É terrível, muitas vezes nós encontramos isso. Eu fico à vontade, eu fiz preparação psicopedagógica porque eu formei-me nessa área. Mas noto que muitas vezes estes elementos não estão presentes. Pode também ser esta ponta do iceberg nas várias coisas que há ali à volta, portanto que é difícil descortinar o que é que está a acontecer. Eu penso, Rogério, que tem razão, eu penso que este índice de reprovações de médicos licenciados é um indicador da tendência geral. Eu repito, não sei se fizesse o mesmo a ordem dos engenheiros, se fizesse o mesmo advogados, não sei qual seria a porcentagem, se calhar seria muito mais elevada do que a dos médicos, não sei. A ordem dos advogados queixa-se muitas vezes que o nível de preparação dos estudantes que lhes chegam às mãos é muito baixo. Portanto, eu penso que não pode ser algo exclusivo só à medicina, deve ser indicador de uma situação geral da qualidade do ensino, porque
A minha suposição é de que a Ordem dos Médicos, ao fazer esta avaliação, fazem-na baseados num padrão de perguntas que é mais ou menos universal. Não pode ser uma perguntas que só os médicos moçambicanos inventam, não é? Há de haver um padrão de perguntas para um médico poder mostrar que tem essa competência. E se esse padrão não é respondido, eu repito, eu concordo com o Tiago Lemias, é um indício, um indicador da qualidade geral, porque mesmo as pessoas que são licenciadas em muitas universidades, era preciso fazer a auditoria da formação. Como é que se faz? O nível de empregabilidade das pessoas. Quantas percentagens dos licenciados de uma universidade estão no mercado durante 5 anos? Veremos que se calhar é menos de 25%. De cada universidade. Somos ao mercado ver, você vem de onde? Quantos da universidade de onde você vem estagiaram e que não passaram do estágio? Aí íamos ver que a tendência geral é de que talvez 25% de todos os licenciados realmente confirmam que têm as competências que alegam ter. Não é só na medicina. Então, acho que é um alarme que nos dá o sinal da tendência geral, não só na medicina, mas também, se calhar, noutras áreas onde não há este tipo de exames, por isso não sabemos. Não é? A resposta a isto, eventualmente, esteja naquilo que estivemos a analisar aqui há 2 semanas, quando o Presidente da República visitou o Ministério da Ciência e Tecnologia e instava o inspetor, em particular, até foi um inspetor, curiosamente, depois foi exonerado, curiosamente ou não, coincidentemente ou não, foi exonerado, que é o inspetor do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que é o papel do Estado relativamente a essas universidades. Portanto, quem que as monitora, não é monitorar apenas o resultado final, que nós estamos aqui a analisar o resultado final, o processo todo de ensino-aprendizagem, como é que ele decorre. E, por exemplo, nós quando olhamos os planos de estudos dos vários cursos, são tão díspares. A gente sai de uma universidade para outra, o plano de estudo está aqui diametralmente diferente daquele que está ali. Quer dizer, eu faço direito na UDM, quando vou para a Politécnica, encontro uma diferença drástica, vou para o Esquitem também, quer dizer, estou a falar de Maputo só. Os planos de estudos são totalmente diferentes. E dificulta a transição de créditos, portanto, entre universidades. O princípio do ensino superior é a comunicabilidade. A questão quando se introduziu a questão dos créditos, a ideia é justamente essa. Mas não existe esta comunicabilidade, na verdade. Aliás, e onde exista, são situações muito diminutas. Facilmente se nota que a carga horária é diferente. Logo, também já é um problema em termos de crédito acadêmico, passagem de créditos acadêmicos de uma instituição para outra. E este aspecto a que o Jeremias se referiu, do nível de preparação do próprio docente, acho que é central. Há uma grande falácia em Moçambique. Pensa-se que qualquer um que tem um mestrado, tem um doutoramento, pode ser um professor. Isso é uma grande falácia. Acho que as próprias universidades, antes, deveriam preparar programas intensivos, específicos de formação psicopedagógica aos próprios docentes. Porque muitos, pensando que estão a formar, acabam, entre aspas, deformando. Acho que isto é muito sério. Eu e muitos de nós já tivemos situações até de professores com título de doutor por extenso, PhD, mas que, entretanto, do ponto de vista pedagógico, exatamente, são uma nulidade autêntica. Então, acho que a inspeção deveria funcionar. O próprio CNAC, que é o Conselho Nacional, a Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior, deveria também rapidamente verificar o que está a passar, porque continuar assim há de naturalmente comprometer todo um futuro do nosso país, porque isto mesmo não dá. Aliás, a área de medicina ressalta, tendo em conta o que dizia Jeremias, já a nossa própria vida. Um erro de um juiz, posso recorrer, posso pagar caução, etc, etc. Mas, entretanto, um erro médico, muitas das vezes, é o nosso fim. Vamos avançar para outro assunto. Esta semana, a polícia anunciou então um abate na última sexta-feira à noite de 7 supostos criminosos na Matola. Sr. Salema, queria começar por ti, porque estamos a falar de um número muito significativo de pessoas que foram abatidas numa única situação. Queria ouvir a tua opinião relativamente a este assunto.
Sim. Enquanto... Estariam a engendrar um crime, segundo o argumento da polícia. Exato. Enquanto repórter, tenho estado a acompanhar, tenho estado a cobrir, nos últimos mais de 20 anos, várias situações de crimes, de criminosos. Entretanto, um primeiro elemento me diz alguma coisa, que geralmente estas gangues levam 2, 3, 4 pessoas, 3, 4 elementos, agora 8, como diz a polícia. Só esse aspecto, na minha opinião, é de estranhar, alguma coisa há de estar a ser omitida, por um lado. Por outro lado, ainda que estivessem para assaltar o tal talho, acho eu que o pensamento no crime, aliás, está no nosso código, o pensamento no crime ainda não é crime. O pensamento no crime ainda não é crime. A polícia, se teve acesso a essa informação de forma tempestiva, tinha todos os elementos materiais, formais, etc., para que se preparasse no próprio talho, para que neutralizasse a suposta gangue, de outra forma, talvez, mais consentânea com aquilo que são os ditames do nosso ordenamento jurídico penal e não o que sucedeu naquela sexta-feira. Por outro lado, há algumas semanas, curiosamente, a mesma polícia apresentou 8 indivíduos, supostamente 8 malfeitores que aterrorizavam a Matola. Entretanto, dias depois, um grupo de 8 indivíduos está num carro e, em algum momento, em plena N4, esse grupo é alvo de disparos policiais, supostamente porque esse grupo ia roubar um talho. Então, tudo isso, na minha opinião, é estranho. Desconfio muito fortemente que se tenha tratado de queima de arquivo. Geralmente há infiltrados, há bandidos infiltrados na própria polícia, trabalham, entre aspas, muitas das vezes de forma interligada, em colaboração. Pode ser que talvez 2 ou 3 estivessem mesmo a ser alvos dessa perseguição para efeito de queima de arquivo. Entretanto, pode ser que outros apanharam por tabela, mas a todos os níveis é condenável que uma polícia tenha esse tipo de atuação. Eu sei que este, eventualmente, não é um posicionamento simpático aos olhos da opinião pública. Há quem aplauda e acha que, uma vez que os criminosos têm sido muito violentos, é preciso que a polícia responda também com a mesma proporcionalidade do ponto de vista de violência. Exatamente, mas eu acho que isso é problemático, não deve ser a orientação de um Estado civilizado. A polícia tem todos os meios para agir de outro modo. Aliás, o nosso Estado está a investir muito nas últimas 2 décadas na formação da própria polícia, uma espécie de uma quase polícia científica. Então, acho eu que não é concebível que tenhamos aquele tipo de situações. Se tivessem, eventualmente, para atirar contra um governante que estivesse perto, mas nem aí. Se a polícia tem informação antes, tem como neutralizar, tem como barrar essa ação, que não daquela forma. E depois, olhando para o próprio vídeo que circulou, para as imagens que circularam na televisão, aparece ali uma pistola que parece ter sido estrategicamente colocada. Vejo ali muito sangue. Entretanto, ali no meio há uma pistola, sem nenhum pingo de sangue. Isso tudo parece mesmo consubstanciar que se está em presença de uma orquestração, entre aspas, ou de uma queima de arquivos que a própria polícia acondicionou. Eventualmente, jamais diria isso. Teve que inventar desta vez que se tratou de um grupo que ia assaltar um talho. Acho que isto é a todos os títulos condenável. Eu percebo que os cidadãos estejam furiosos com os níveis de criminalidade. Muitos de nós, eu próprio, eu fui vítima de assalto, até a mão armada em minha casa, mas isso não pode ser motivo para que eu apoie um Estado que se exime das suas responsabilidades em termos de investigação criminal, em termos de atuação, em termos de segurança. Por quê? Porque é importante que, sempre que possível, os indivíduos sejam neutralizados, sejam julgados, tenham direito a advogado, e a partir dali o próprio Estado descubra que ligações
esses supostos criminosos têm dentro do próprio aparelho securitário, dentro das próprias forças policiais. Então, acho que a todos os títulos é condenável e muito estranha a atuação da polícia na última sexta-feira, até porque os próprios porta-vozes têm se referido a números diferentes, alguns se referem a 10, outros a 8, outros a 7, e por outro lado disse que 1/8 há de ter se escapulido com uma AKM. Mas, entretanto, olhando para o cenário, como aquilo tudo aconteceu, duvido muito que logo ali, do lado onde se encontra a porta do minibus, o tal indivíduo tenha saído com a AKM e se escapulido, enquanto os outros foram alvejados por inúmeros projetos. Então, tudo isso, na minha opinião, não sou especialista disto, acho que é muito complicado. Quem de direito deveria investigar rapidamente isto. Mas, também penso que o que se passou realmente não é uma ação digna de uma polícia, de um Estado baseado em direitos humanos. Não é. O que se passou foi uma matança. Neste caso, eu digo mesmo que a polícia agiu como agem as gangues, atira para matar. Já aqui disse a semana passada, a nossa polícia anda com armas de guerra, não anda com pistolas. A pergunta é, em que circunstâncias o polícia está autorizado a disparar para matar? Na minha opinião, sou mesmo em situação de legítima defesa em flagrante delito. Não se dispara para presumíveis assaltantes de talho. Não faz sentido. Presumíveis. Ao menos que esses presumíveis tivessem disparado para a polícia, aí sim ela, a defender-se, também disparava. Mas dispara para os neutralizar e levá-los ao juiz. Esse aqui é o princípio. Eu não tenho dúvida alguma. Isto que foi cometido foi um massacre. A polícia não tem autoridade para fazer este tipo de matanças a presumíveis assaltantes de talho. Tem que, porque senão é pena de morte sumária, que não existe. Mesmo a pena de morte é um juiz. É após decisão judicial. Então, eu digo de forma veemente que isto não é admissível. Crime não se combate através de outros crimes por agentes do Estado. Penso que foi um exagero que nos chama a atenção em como a nossa polícia realmente tem que se reeducar a agir num Estado de direito democrático em que a vida humana é sagrada. E os comunicados da polícia, quando esses casos têm uma violência de linguagem que não é aceitável. As pessoas não são abatidas. Abate-se árvores e búfalos. Não pode dizer que abatemos sete pessoas. Não pode ser. É uma linguagem, de facto, que mostra uma tendência de violência na nossa polícia. E não é aceitável. Em qualquer parte do mundo, esta notícia tinha alimentado debates durante semanas e semanas. Como é possível matar presumíveis? Não foram apanhados em flagrante, não dispararam contra a polícia. Qual é a fundamentação desses disparos para matar? Portanto, eu digo claramente que este ato é ilegal. Excesso de violência na nossa polícia não combate o crime deste modo. Não combate o crime. Talvez, como diz o Ercino, alguma queima de testemunhas, mas ninguém me pode convencer que esta ação foi legítima da polícia. Não foi legítima, foi ilegítima, porque excesso de violência para pessoas que não estavam a atacar a polícia com armas, portanto não havia flagrante, não havia defesa, foi um ato de violência, me parece excessivo e gratuito na nossa polícia. Não posso tolerar que isso seja normal e que a polícia seja compreendida por esse tipo de práticas. Aliás, penso que não. A própria queima de arquivos, se for essa, eventualmente, se ter se tratado disso, não é algo legal, é ilegal. Só se queima arquivo num contexto de bandidagem. Exatamente. Como sabemos, já se foi comprovado por diversas vezes, dentro da própria polícia, a miúde são achados agentes que eles próprios são parte, para além da corporação policial, de próprias gangues criminosas. Isto tudo não pode ser tolerado. Por outro lado, nós no nosso sistema ainda não temos uma situação daquelas. O nosso regime é esse que o Tomás muito bem descreveu. A polícia neutraliza, os leva
a quem de direito, ao Ministério Público. Como suspeitos. Como suspeitos, sim. Depois dos tribunais, mesmo, como bem acentuou Jeremias, mesmo nos países em que existe a pena de morte. Esta é decretada pelos tribunais. É uma sentença de tribunal. E aqueles que são condenados à pena de morte, durante a instrução do processo, tudo isso, durante o julgamento, têm direito à defesa, têm direito a todas essas garantias que no nosso ordenamento estão lá, a partir da própria Constituição, a partir das próprias leis penais, mas, entretanto, não podem servir de mero objeto de adorno. Acho eu que isto é preocupante, acima de tudo, porque como país queremos criar uma imagem de estabilidade, uma imagem de avanço. Acho que isto não é correto. Com este andar, vamos, eventualmente, um dia testemunhar situações de um indivíduo político ou qualquer outro que é abatido pela polícia, onde nos dizer que há bandidos que andam num carro igual. Foi uma falha, tudo isso. Portanto, isto disparar logo. Exatamente. E como dizia alguém, um pouco a brincar, ainda que estivessem para roubar mesmo ao talho, eventualmente estivessem com fome, a própria polícia deveria deixá-los eliminarem essa fome e não extrair-lhes o mais precioso bem, que é a vida, apenas porque iam assaltar supostamente um talho. Eu não sei se, juntando todos os talhos que existem em Moçambique, teríamos 1% daquilo que é o dano causado pelas dívidas ilegais, por exemplo. Mas mesmo assim, pela sua população, é suposto montar uma armadilha para os encontrar em flagrante delito. Exatamente. Ainda assim, podia-se compreender. Não esquecer que a nossa lei penal só permite que se prenda, que a polícia prenda em flagrante delito. Fora de flagrante, muito menos matar. Muito menos matar. E depois, em privado, eu falo com alguns oficiais da polícia, mas vocês na imprensa não estão a perceber porque há muita pressão sobre nós, a opinião pública nos bairros, e depois, quando nós encontramos estes presumíveis ladrões, levamos ao juiz, e o juiz o solta no dia seguinte, somos nós que somos vistos mal. O problema é que são presos os presumíveis ladrões, mas os processos são mal instruídos. O juiz todo o corpo de delito. O juiz não pode imaginar que, como trouxe a polícia, logo este é criminoso. O juiz tem que funcionar na base do processo que está à sua frente. E, portanto, a instrução... O juiz não investiga, na verdade. Tem que encontrar todas as evidências. Pelo menos suficientemente claros para o indiciar. Mas, agora, se o tal presumível ladrão é levado à esquadra ou ao juiz com 3, 4 folhas, foi encontrado a roubar pato, pronto, e não há mais nenhuma evidência. No caso deles, estavam a pensar em assaltar um talho. Quer dizer, e quem é que diz isso? Pensamento no quem é que diz isso? É a polícia que diz que presumivelmente ia assaltar o talho, mas não tem provas disso. Talvez ia a um coquetel, a um piquenique. Quem provou o contrário? Exatamente, mesmo aquele que cometa o mais condenável dano a um Estado, não deve merecer aquele fim. Sim. Deve ser acusado, deve ter direito à defesa, deve ser julgado, se for o caso, se emergir uma acusação da investigação. Depois, deve ter direito a recurso, etc, etc. Então, em nenhum momento se deve permitir que uma polícia empreenda este tipo de atos. Muito bem, vamos avançar para o último tema que escolhemos, que tem a ver com a reação ao encontro entre o presidente Filipe Jacinto Inhosse e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, que aconteceu no último domingo. Assim, vou começar por ti desta vez. O que achou da reação, comparando, por exemplo, a reação que seguiu o último encontro entre os dois líderes, nesse caso, não tinha acontecido aqui em fevereiro de 2015. Exatamente. Acha que haja um alinhamento de forças, nomeadamente, por exemplo, dentro do Partido Frelimo e o Presidente da República, em torno desta questão da paz, hoje, que não existia em 2015? No jornal Domingo de hoje, o porta-voz da Frelimo, o senhor António Nikice, é citado a dizer que a Frelimo está alinhadíssima, o termo que ele usou, alinhadíssima com o chefe de Estado no processo de busca da paz. A ser mesmo isso é muito bom, tendo em conta que quando se tratou do último encontro em fevereiro de 2015, houve
aparentemente um acordo de princípios entre o Presidente da República e o líder da Renamo, mas na semana seguinte vimos toda uma comissão política a se espalhar pelo país, supostamente, aliás, aparentemente até para contradizer aquilo que já fora referido pelo próprio chefe de Estado, Presidente da República, que na altura ainda não era presidente do Partido Frelimo. Então acho que eventualmente essa sintonia a que o porta-voz da Frelimo se refere há de ser um ativo importante nesse processo todo, porque como o próprio chefe de Estado, a miúdo, tem dito, há indivíduos, há pessoas que estão contra esses avanços no processo da pacificação. Não os refere explicitamente, mas se extrai nas entrelinhas do seu discurso que os haverá, eventualmente, dentro do próprio Partido Frelimo. Acho que a ser efetivo mesmo, que há essa sintonia, acho que isto é bom, porque o país precisa de paz o mais rápido possível para que possa avançar, possa se ater, possa se concentrar na agenda desenvolvimentista. E o desenvolvimento deve ter como ativo a estabilidade, a paz e por aí além. Por outro lado, acha que essas forças antagónicas, este último encontro, conseguiu, se não vencê-las, mas pelo menos agitá-las, bem, demovê-las? Tendo em conta que aparentemente as haverá em setores muito fortes nas próprias forças de segurança, em vários outros fora, acho eu que é prematuro concluir que assim o seja. Seria bom que o fosse, porque precisamos todos de paz o mais rápido possível, mas entretanto a paz deve ser construída de forma sustentável, para que como país não tenhamos a cada ano, a cada mandato que assinar acordos de paz, tenhamos que avançar para uma situação mais estável daqui em diante. E eu particularmente devo sublinhá-lo, estou sim ansioso, estou na esperança, mas entretanto ainda tenho algumas reservas, tendo em conta que já tivemos várias situações de aparentes avanços que no fim do dia depois registramos recuos, até porque acho problemático que alguma ala associada à propaganda oficial, a propaganda sobretudo do governo, do partido no poder, esteja a atribuir louros por esse avanço apenas ao Presidente da República, o senhor Filipe Jacinto Inhosse. Até estão a ser produzidos inúmeros vídeos, estão a ser distribuídos por WhatsApp, a referir que, por exemplo, o Presidente da República está a mostrar os seus avanços, suas conquistas, tudo isso. Uma delas, a mais recente, é este encontro com o senhor Afonso de Acama, na Gorongosa, etc., etc., que vai nos trazer a paz definitiva. Acho este um erro estratégico. O Presidente da República, sozinho, não vai criar os alicerces para uma paz duradoura nesse país. O líder da Renamo, goste-se ou não, é parte do problema e é também parte da solução. Agora, coisificá-lo, dar toda a proeminência nisto tudo apenas a uma parte, neste caso em concreto ao presidente do Partido Frelimo, que é presidente da República também, acho isto muito problemático, isso pode ter um efeito perverso. Eu gostaria de chamar a atenção aos que se empreendem nesse tipo de ações para que tenham muito cuidado, tendo em conta que todos temos o dever de acarinhar este processo e não de forma inadvertida, eventualmente, lançar até mais achas à própria fogueira. Essa estratégia, permita-me só, não será parte de um outro objetivo que não propriamente a paz em si, mas lembre-se que no próximo mês temos o Congresso da Frelimo e, portanto, trazer os loiros para o Presidente Inhosse significa fortificá-lo, fazer com que ele chegue ao Congresso, todas as forças adversas que ainda manteriam alguma expectativa, e quando olhamos para a nossa a configuração política, percebemos, e do próprio Partido Frelimo, percebemos que há forças que mantêm ainda até o último instante a expectativa de que possam fazer uma perninha ali e colocar um outro candidato e eventualmente afastar o Presidente Inhosse. Aliás, não acha que essa estratégia era mais nessa perspectiva visando o setembro e menos para a paz em si, que
paz essa pode ser depois do Congresso o assunto principal. Aliás, até porque essa agenda é um momento crucial. Aliás, esses loiros todos atribuídos apenas a uma das partes do processo, não a ambas as partes. E mesmo depois que Afonso Dhlakama tinha sido alvo daqueles ataques todos a que nos referimos no último programa, pode mesmo ter que ver com o evento político do próximo mês, finais do próximo mês, princípios de outubro, que é o 11º Congresso do Partido Frelimo. E eu até parto para outro ponto, um pouco para além do próprio Congresso. Acho eu que com esses avanços, com o posicionamento que está a ter dentro do próprio partido, o Presidente da República tem quase, o senhor Filipe Jacinto Nyusi, enquanto Presidente da Frelimo, tem quase já certa a sua reeleição, há de até estar já a preparar-se para as eleições de 2019. Avalio isso a partir da sua visita na última semana, terminou ontem, no sábado, à província de Sofala. Ele chamou todos os regulos, líderes tradicionais, proeminentes de toda a província de Sofala, dos 13 distritos. Manteve, por exemplo, um jantar com eles em Xibabava, na última semana. Era Natal, nada mais nada menos do que Afonso Dhlakama. O pai de Afonso Dhlakama, o senhor Marceta Dhlakama, foi o único desses líderes que esteve na mesa de honra com o chefe de Estado, com o administrador, com a senhora governadora da província de Sofala, Helena Taipa. Então, eu acho que, sim, o Congresso, que é daqui a pouco, mas acho eu, permitam-me a expressão, o Congresso já são quase favas contadas em termos de garantia de continuidade de Filipe Nyusi como candidato da Frelimo em 2019. Mas, entretanto, acho eu que Filipe Nyusi já está a investir também no seu eventual sucesso nas eleições de 2019, avaliando os distritos que ele visitou desta vez. São os distritos em que a Frelimo tem perdido de forma olímpica nesses últimos anos, já de estar já a fazer algum trabalho político para além do próprio Congresso. Sim, o Congresso pode ter a sua relevância quanto a esses vídeos, esses louros atribuídos somente ao senhor Filipe Jacinto Nyusi, mas, entretanto, desconfio que ele esteja já também numa espécie de pré-campanha olhando para 2019. Tomás, as forças antagónicas estarão já ultrapassadas com este encontro que foi... Eu acho que sim, os sinais exteriores pós-encontro do Presidente da República com Afonso Dhlakama dão nesse sentido, como bem dizia o Ericílio. Quando foi do encontro de 2015, portanto, lá vão 2 anos, em que transpareceu os acordos, houve informação sobre o conteúdo do encontro de Dhlakama-Nyusi. Neste não houve nada de conteúdo, mas mesmo assim a reação de 2015 foi quase violenta de alguma parte do Partido Frelimo. Desta vez há um comunicado oficial do partido, saudando o Presidente. Exatamente. A própria OMM também seguiu, saudou o Presidente. E, portanto, mudou o contexto. Porque o Presidente, eventualmente, já fez a sua própria constituinte, o seu público dentro do partido, ou uma parte que resistia rendeu-se, entre aspas, pelas evidências do trabalho do Presidente, nomeadamente quando ele vai a Gorongosa. Penso que, certamente, encontrou muitos setores desprevenidos deste encontro, certamente, e, portanto, entre aspas, desarmou-os, e assim pouco mais lhe restava se não associar-se ao Presidente. E, obviamente, tudo isso tem a ver com o Congresso. O Presidente, naturalmente, que está a preparar-se para no Congresso sair com o seu partido, com as suas estruturas. Passa a expressão, passa o exagero, mas o facto é que as estruturas com as quais ele trabalha agora são estruturas do seu antecessor, o Presidente Armando Guebuza. Portanto, ele está a construir um quadro que lhe permita que, no Congresso, ele construa as suas próprias estruturas, o seu próprio quadro de confiança, e é natural que haja, já agora, corredores no partido para ver se eu também passo na transição. E ele, acho que nesse aspecto, penso que jogou com alguma mestria para o Congresso, o que, bem dizia o Ericino, não se pode associar às eleições de 2019. É natural, tudo isso tem cadeia, não é? Tem cadeia, portanto é natural que tudo isso desemboque em 2019 com as eleições. Agora, entre os ecos que apareceram, eu ouvi com muita intensidade o de que basta de fotografia que inspira simpatia, é preciso que a fotografia tenha substância. Moçambicanos já querem substância e pedem que se diga qual é o conteúdo das conversações. Naturalmente que o Presidente
tendo em conta, Presidente Jesus, tendo em conta os desencontros que ocorreram, simbolizados por essas emboscadas que houve, pelo ataque à casa segundo a Cama, na Beira, tendo em conta esses desencontros, foi muito cuidadoso em termos de gestão de informação, mas não pode eternamente apelar-nos para todos participarmos para a paz e reconciliação sem que saibamos os termos desta paz e reconciliação. Teremos que, em algum momento, ser informados sobre qual é o conteúdo efetivo deste diálogo para que possamos associar-nos com conhecimento de causa. Então, acho que o segundo eco foi este, além do eco de Afrelimo saudar. Pois. Há uma questão que salta à vista, já que tu vais estar a tocar as questões de substância. Até agora celebrou-se a forma. Exatamente. Tudo isto. Sim. Não sendo de desprezar o valor da forma, Claro. como aliás nós fizemos questão de dizer aqui na semana passada, a substância é fundamental. Até porque estão em cima da mesa questões sensíveis. Sim. A desmilitarização da ARNAM, que é um processo que tem que ser acompanhado de garantias concretas ao líder da ARNAM para que não tenhamos uma desmilitarização para a fotografia, que não corresponda de facto tanto que se mantenha um backup ali por parte da ARNAM de homens. É preciso assegurar que os processos ocorrem de facto. A questão da descentralização, que até agora temos ouvido uma coisa hoje, no dia seguinte outra coisa, enfim. São dois elementos, pelo menos, os que nos últimos tempos a ARNAM levantou como assuntos centrais. A questão que eu coloco mesmo, sempre que estivemos próximo de grandes eventos, houve uma tendência de uma aceleração, de aparentar grandes entendimentos, e nesta altura estamos diante, portanto, temos o Congresso da Frelimo aí avante. É importante para o presidente do Partido Frelimo, no caso, o presidente da República, aparecer no Congresso com a ideia de que a paz é um assunto que está quase resolvido. E por ele. E por ele. E, portanto, está com a situação, portanto, sob controle. Isto é fundamental para o legitimar dentro do Partido Frelimo. Seria catastrófico, ao fim de 2 anos e meio de governação, o presidente aparecesse no Congresso sem uma perspectiva de solução do assunto, tendo eleito a paz como uma prioridade no seu mandato. E, portanto, o acontecimento desta última semana dá-lhe esta força para obter esta legitimidade. A questão que eu coloco é, em 2014, quando íamos às eleições, o Tomás estava aqui comigo nessa altura, eu era cético relativamente ao acordo de 5 de setembro, na perspectiva de que parecia claramente visava a participação nas eleições, mas não estava a cautelar as questões sensíveis, questões de conteúdo no assunto. Portanto, nesta altura temos o Congresso, depois temos as eleições autárquicas, vemos já se está a movimentar. Até agora, portanto, não estaremos de novo a cair neste risco, porque a agenda agora é o partido, o Congresso. Depois, logo a seguir, a agenda será eleições. O risco de deixarmos as questões centrais, a última hora, que dividem as partes, para um plano muito secundário, em nome de agregar a vontade de todos para participar nas eleições. E quando tivermos aqueles problemas previsíveis nas eleições, logo a seguir voltamos à nova crise. É um risco que não se pode excluir porque nós o conhecemos, já vivemos. E quando falamos de desmilitarizar a ARNAM, desmilitarizar e integrar. Essa é a questão, integrar. E a ARNAM nunca será um processo muito simples. Não é só desarmar, é integrar, porque a ARNAM, como é que falhou o último diálogo? Falou na questão de paridade nas Forças Armadas. As negociações que duraram não sei quantas rondas na Junqueira, não chegaram à conclusão sobre como integrar a ARNAM. A ARNAM quer paridade no Exército. E depois, bem mencionou a descentralização. O Ercílio deu um exemplo muito claro. Como é que nós vamos às províncias? Elegemos assembleias provinciais. Numa certa província, quem tem a maioria é o partido A. E o partido B designa o governador. Exato. Não faz sentido. É preciso que, em algum momento, se harmonize, se crie um sistema coerente e possível de ser lido. Neste momento não se lê o nosso processo, não se lê essa centralização em que se elege a Assembleia Provincial e um partido tem claramente uma maioria esmagadora na Assembleia Provincial, mas o executivo dessa província é designado de outro partido.
Então, são as questões de fundo, realmente, que as pessoas estão à espera que transpareçam nesse diálogo para se ver qual é o desfecho. Porque lembra-se, nas últimas eleições, 2 anos inteiros passaram com desacordo sobre o pacote eleitoral. Na véspera das eleições, o pacote que não propunha foi aprovado por unanimidade na Assembleia. Então não pode ser assim. É preciso que as coisas sejam feitas com seriedade. E ainda assim não se fica 2 anos. Assim não resolveu o assunto. Pois, porque não havia convicção. Não havia convicção. Há sempre o risco do Parlamento apenas colocar carimbos. Exatamente. Naquilo que... Porque está em cima da hora. Exatamente. As eleições é amanhã. Isto prenuncia em si uma insustentabilidade do sistema, dos próprios acordos que eventualmente forem alcançados. Isto tudo é preocupante. Acho eu que, e ligado a isto tudo, há uma questão que é também central, do ponto de vista de substância e sustentabilidade, que é a Constituição da República. A sua revisão. Por exemplo, o regime de eleição dos governadores provinciais. Sim. Okay? Está tudo lá na Constituição da República. Entretanto, correr com pequenos remendos, sem olhar para questões substanciais, questões de fundo, questões essenciais. Não que as acessórias, as formais, não tenham a sua relevância, mas, entretanto, sem que sejam atendidas aquelas que são substanciais, que são estruturais, que são de conteúdo. Acho que estaremos sempre em face de uma paz que, em bom rigor, há de ser um intervalo entre 2 guerras e não mais. Vamos trocar o pneu com o carro em andamento. Este é o meu receio, porque vai ser necessário rever o quadro jurídico todo ele, portanto, assumindo aquilo que nos disseram os 2 líderes na última semana, até final do ano há o tal acordo. A implementação do acordo depende da aprovação de vários instrumentos pelo Parlamento. Do Parlamento. Incluindo a revisão, portanto, da Constituição, como dizia o Cinto Salem. E se for necessário, portanto, se o entendimento apontar para aumento de autarquias, os prazos já estão quase esgotados para criar autarquias integradas no próximo processo eleitoral. O STAI já tem orçamento, já criou o quadro para realizar as eleições. É preciso estabelecer a relação entre essas autarquias e as assembleias provinciais, enfim, num quadro de mudança ao nível do quadro jurídico na Constituição relativamente às assembleias provinciais. Então, há muita coisa que a parte emocional pode fazer com que se apresse sem que se acautele as questões de fundo. Exatamente. E depois, este tem sido o meu receio neste processo. E depois, um ponto central aqui, na perspectiva de sustentabilidade, é o facto de estes processos deverem ser expandidos para todas as partes interessadas. Refiro-me, por exemplo, à Constituição da República, pacote da descentralização, etc, etc. A Constituição da República, por exemplo, não é assunto da Frelimo, da Renamo, do MDM que estão no Parlamento. É assunto de todo moçambicano, para que seja sustentável, para que tenha legitimidade, tenha todo o acolhimento daquilo que for aprovado formalmente pela Assembleia da República. Todas as partes interessadas têm que intervir. Na Constituição temos, por exemplo, a Carta sobre Direitos Fundamentais. Todas as partes, associações, etc., com interesse nessa área devem se pronunciar. Temos a Constituição Econômica, os bancos, as ordens de auditores e contabilistas devem se pronunciar. Temos a Constituição de Comunicação Social, os jornalistas, os defensores da liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, se devem pronunciar. Para dizer que é muito profundo o processo todo, que se não deve resumir apenas a 2 ou 3 entidades, mas deve ser expandido a todo um país. Isso tudo pressupõe a existência de um roteiro, de um cronograma, tudo isso com uma análise de risco que seja mitigada a cada passo, porque, de contrário, estaremos a nos enganar a nós mesmos, como sucedeu em 2014. Muito bem, oxalá que estejamos enganados, e eu quero que estejamos enganados relativamente a isto, como quis estar enganado em 2014. Vamos terminar por aqui relativamente a este assunto. Vamos certamente continuar a discutir, a olhar para os cenários que se colocam relativamente ao nosso processo de paz, consciente de que este nunca vai ser um processo fácil. Portanto, temos que estar preparados da euforia para colocarmos os pés na realidade, no contexto da resolução deste assunto. Próximo domingo voltamos a encontrar-nos aqui neste espaço em termos de pontos de vista. Uma boa semana de trabalho a todos e até lá.